uma falha individual, outro gol no final. Eu queria que você fizesse esse resumo do jogo para o torcedor. É um jogo cheio de alternativas, a gente lamenta muito o resultado, mas a atuação, acho que foi uma atuação equilibrada. A gente, como você mesmo citou, a gente teve um início muito bom, a gente conseguiu neutralizar ali as principais jogadas do Bahia e conseguimos ali dentro do propósito nosso de liberar bastante o PK e aproximar do Oswaldo, Alejandro e Matheus. A gente foi criando algumas boas situações, um lance ali de puro talento do Alejandro, fez um belo gol e a gente teve ali uns 15, 20 minutos iniciais muito bom. Depois, naturalmente, o adversário nos colocou um pouquinho para dentro do nosso campo, mas eles tinham uma melhor posse, uma maior posse de bola, mas a gente tinha o controle do jogo. A gente conseguiu fechar bem ali a entrada da área, tanto que o Lucas não tinha feito quase que defesa nenhuma, mas infelizmente, assim, no vacilo nosso ali, eles conseguiram fazer o gol, um dos poucos erros nossos de posicionamento, a bola que a gente alertou muito, essa bola para trás ali do Everton Ribeiro e a chegada do Jean, eles empataram o jogo, e aí nosso time teve uma postura não muito legal, aqueles 10 minutos finais do primeiro tempo ali, a gente se perdeu um pouco, eu não sei quem iniciou, mas em cima de um início de confusão ali, de discussão, a gente se perdeu um pouco e eles tiraram proveito disso, e a gente não conseguiu jogar, e no lance de bola parada eles fizeram o segundo gol. Mas consertamos, ajustamos alguns detalhes no intervalo, voltamos para o segundo tempo, aí já ficou um jogo mais aberto, eles tiveram chance, a gente também, e aí teve a entrada do Matheus, infelizmente logo que entrou acabou sendo expulso, freou um pouco a nossa reação ali, mas mesmo com o jogador a menos, eu acho que a gente conseguiu equilibrar forças ali, tivemos ali umas 2 ou 3 situações de contra-ataque, alguns chutes ali do Oswaldo, do Matheus, do PK, como o Bahia também teve algumas situações ali de contra-ataque. Eu acho que foi um jogo bem movimentado, como eu falei no início, lamento muito o resultado, mas o Vitória mostrou que é uma equipe que diferente de que muitos imaginavam, é uma equipe que tem capacidade de jogar no Barradão, jogar fora e fazer bons jogos. O Vitória agora tem 2 jogos, né, da Copa do Nordeste, mais um jogo importante fora de casa contra o Fortaleza, e eu não sei ainda como é que está a classificação, mas essa derrota complica um pouco na classificação do Vitória. Como é que você vai para esse jogo fora de casa contra o Fortaleza? Agora realmente em termos de classificação dificultou aí um pouco, temos 2 rodadas pela frente, vamos tentar aí buscar um bom resultado fora e depois confirmar em casa, tentar mais um resultado positivo para a gente continuar na briga, mas nesse momento agora ver como que vai estar os atletas. Foi um jogo muito desgastante, principalmente no final ali, metade do segundo tempo para frente, que a gente ficou com 1 a menos, acabou gerando um desgaste muito grande. Vamos ver como que os atletas vão se apresentar. Temos também algumas peças que a gente já pode ir estreando também, que chegaram agora, como foi o caso do Leonardo hoje, que fez a sua estreia, foi do ponto de vista físico ali, de dinâmica ali, foi bem, Luiz Adriano também. Aos poucos a gente vai lançando esses jogadores que estão chegando também. Condé, você tem o costume de analisar a partida e fazer as mudanças ao longo do jogo, por mais que você tenha uma estratégia já traçada desde o início. O que você acha que faltou para poder ir mudando ao longo do jogo, para poder impedir a virada do rival? A virada foi no primeiro tempo, no momento que a gente... eu acho que a gente estava com o jogo controlado. A gente teve ali 10 minutos finais do primeiro tempo que a gente se perdeu um pouco, que a gente poderia, foi até que eu falei no intervalo, que a gente poderia e deveria jogar um pouquinho mais. Foi o que a gente pediu para eles no segundo tempo, ter um pouco mais de coragem, de arriscar, conduzir, e a gente conseguiu, principalmente os jogadores de meio conseguiram fazer isso, e depois as mudanças foram mais assim, questões de mudar um pouco a estrutura ali, de colocar o Matheus Gonçalves. A gente treinou essa situação de colocar com 2 atacantes mais avançados, ele movimentando próximo do Alejandro, o Oswaldo na amplitude, o Mateuzinho também na amplitude do outro lado. Infelizmente durou apenas alguns minutos e acabou atrapalhando. Depois a gente foi trocando peças de acordo com o desgaste ali do Alejandro, estava muito desgastado, o próprio William também, e
e o Oswaldo. Léo, hoje o Vitória teve o Matheus, né, expulso. Queria que você falasse até que ponto isso atrapalhou nas pretensões durante a partida, e queria que você falasse sobre a estreia do Leonardo, né, que hoje você decidiu colocar ele de primeira. Realmente a gente tinha alguns planos para o jogo que a gente trabalhou, e acabou que de uma certa forma atrapalhou, né, a expulsão. Não vamos crucificar o jogador, mas tem que ficar atento. Esses jogos são decididos em detalhes, como foi o último lá no Barradão, serve de exemplo, e a gente tem que ficar atento a esses detalhes. O Leonardo era um atleta que vinha jogando o Campeonato Paulista, praticamente quase todo o campeonato como titular, e a gente acompanhou. Ele fez bons jogos contra Corinthians, São Paulo, e depois com os treinamentos ele apresentou. A gente entendeu que ele teria condições de estrear hoje, né, diante da ausência do Dudu. Eu acho que ele fez uma estreia, a gente sabe que ele tem condições de produzir mais, pelo que a gente conhece do atleta, fez uma estreia correta. O que é que faltou ao Vitória, Léo, no primeiro tempo ali, depois que tomou o segundo gol, já foi no finalzinho, no segundo tempo? O que é que faltou no segundo tempo o Vitória para chegar ao empate e até mesmo virar o jogo? Como eu falei, né, o segundo tempo ficou um jogo aberto. O primeiro foi muito truncado, né, a gente teve duas chances ali, tivemos uma com o PK, teve uma chance do Alejandro, e o Bahia também teve pouco. O Lucas quase que não foi acionado, né, o jogo inteiro, com exceção de algumas situações de cruzamento ali. Mas a gente teve no segundo tempo ali alguns bons chutes de entrada de área. Como eu falei, a expulsão ali de uma certa forma na metade ali, a gente tinha algumas situações que a gente trabalhou durante a semana, vai ficar para o próximo jogo, mas mesmo assim a gente teve algumas boas jogadas de contra-ataque ali, uma com o Matheus, que talvez se ele tivesse feito aquela bola para trás ali, pegaria o Luiz Adriano numa condição boa de frente, mas no todo eu acho que assim, a gente conseguiu fazer um jogo equilibrado. Foi placar assim, no futebol não tem quem mereceu mais ou menos. Eu acho que foi um jogo, e esses jogos, né, são normalmente jogos equilibrados. Talvez o externo poderia imaginar que teria uma supremacia muito grande do rival em cima do Vitória. Eu acho que a gente provou aí hoje que não foi só uma chuva de verão no último jogo, não. O Vitória está forte, o torcedor eu tenho certeza que está muito chateado e triste pelo resultado, mas sabe que vai ter uma equipe consistente aí ao longo da temporada. Léo, na saída para o intervalo, o Alejandro ele saiu fazendo duras críticas à arbitragem. Eu queria saber qual a sua opinião sobre a participação do juiz hoje e a possibilidade de Jean Mota já estar na viagem para Fortaleza. Realmente a arbitragem, assim, eu não vou dizer que ela foi tendenciosa, não existe isso. Até um árbitro que o ano passado apitou muitos jogos da Série A, tanto que ele foi promovido à FIFA, mas hoje eu achei ele muito confuso no jogo, né? Nós podemos dizer assim, ele teve um lance lá que o Alejandro foi ser atendido, ele não deixou o Alejandro voltar, ele ficou 2-3 minutos ali do meu lado, ali a bola foi para um lado, foi para o outro. Aí depois teve um lance que o jogador nosso estava caído, o próprio Alejandro, ele deixou o lance seguir, e no segundo tempo foi o contrário, o jogador do Bahia caiu, ele parou imediatamente no lance de ataque nosso. Então assim, eu acho que ele foi os cartões amarelos ali, principalmente do Wagner, eu acho que foi muito rigoroso naquele lance ali, mas enfim, são detalhes que é uma somatória que faz chegar no resultado que chegou. Essa situação, no caso da expulsão do Matheus Gonçalves, né? Um momento que você tinha acabado de fazer a mudança e ele foi expulso num lance que provavelmente ele poderia ter segurado ali a onda de não ter tentado chutar a bola e atingir o jogador. Houve uma conversa com o atleta acalmando, dando ali um apoio. Que tipo de conversa se houve realmente com o jogador Matheus Gonçalves? Tá todo mundo ali, a gente fez oração. É claro que o jogador já tem a consciência de que errou, a gente até alerta os demais, que serve de exemplo para os outros jogadores, que esses jogos são decididos em detalhes, então a gente tem que ficar atento, mas vamos conversar com o jogador um pouco mais, e eu acho que assim, é um jogador já experiente, que sabe que errou, mas que a gente nós não vamos crucificar ele, até porque a gente virou o primeiro tempo perdendo de 2-1. É claro que freou um pouco a nossa reação ali. Coletivo encerrado contra
Galera, acabamos de ouvir a coletiva pós-jogo de Léo Condé após a derrota contra o Bahia. Mas jogamos muito bem e é isso aí, vamos esperar o jogo contra o Ceará. Abraço a todos e fica com Deus. Avalanche!